Agora são exatamente 6 horas e 18 minutos. 6 horas e 18 minutos. Essa situação do feminicídio realmente tem deixado parte da sociedade. Eu digo parte porque a gente precisa admitir que nem todo mundo gosta dessa reflexão. Nem todo mundo gosta de falar sobre o assunto. Tem pessoas que acham que é mimimi, pessoas que acham que é discurso de esquerda, né? Vou repetir, como tenho dito em alguns momentos. Isso até o momento em que uma pessoa que você ama for a vítima ou da violência ou do próprio feminicídio, que é a violência extrema. Da violência física ou da violência extrema, que é o próprio feminicídio. A imprensa nacional tem repercutido o caso da guarda municipal que foi assassinada. Põe para rodar um pouco, meu caro Matheus Costa, os vídeos com os relatos do assassinato e depoimentos muito emocionantes de mulheres que tiveram a missão de ir para uma operação, para uma averiguação de uma realidade envolvendo uma outra mulher. E o que é mais doloroso, uma mulher que tinha uma atuação contra a violência contra a mulher. Atuava em defesa de mulheres vítimas. Acabou sendo ela também uma vítima desta brutalidade. Mais um feminicídio, infelizmente. E dessa vez foi em Vitória. A comandante da Guarda Municipal, Deise Barbosa, foi assassinada a tiros na madrugada desta segunda-feira pelo namorado, policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. Traz os detalhes pra gente também, Letícia, por favor. Exatamente, Rafael. A Deise foi assassinada na casa dela, né? Ela recebeu 5 tiros na cabeça. O namorado dela, que era policial rodoviário federal, o Diego Oliveira de Souza, depois de cometer o crime, ele tirou a própria vida, né? Como eu acabei de comentar, o caso aconteceu lá na casa do casal, no bairro de Caratoíra, lá em Vitória. De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, tudo indica que trata de um caso de feminicídio, mas os celulares dos dois estão sendo encaminhados para análise para entender a motivação desse crime, né? As mortes foram confirmadas pela prefeitura, que inclusive decretou luto oficial pela Deise, né? Um luto de 3 dias. A prefeitura divulgou um comunicado oficial sobre esse crime, destacando a atuação da Deise na defesa do direito das mulheres e falando que ela contribuiu para o enfrentamento da violência e para a construção de uma sociedade mais justa, né, para as mulheres. Eu saí daqui hoje derrotada. Derrotada, essa é a palavra. Amanhã é outro dia. Mas eu acho que a gente fala de política pública o tempo inteiro para as mulheres, para todo mundo. E precisa virar esse jogo, né? Acho que a gente tem sido muito gente boa, muito tranquila. Acho que as mulheres precisam acordar e saber que ninguém vai vir salvar a gente. A gente precisa uma proteger a outra e ter medidas mais severas. A gente precisa parar de fazer política por a causa das mulheres. A gente tem que parar de querer só engajamento e fazer algo de verdade. Eu tô exausta hoje, amanhã é outro dia. E com certeza, em memória da Deise, a gente precisa fazer alguma coisa, isso não tá certo. Nós estamos buscando também imagens e informações sobre um assassinato, um outro feminicídio apontado no município de Propriá. Nós temos conosco pela linha telefônica a secretária de Estado da Política para as Mulheres, a delegada Georlise Telles. Doutora Georlise, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. Delegada, enquanto representante da política para as mulheres no governo do estado, como é que a senhora tem acompanhado esses últimos dias que não têm sido fáceis, com tantos casos de feminicídio saltando aos olhos em todo o Brasil? Com muita dor. Igual essa colega da guarda, né? Quando fala da morte
da outra guarda, né? Essa fala foi da Landa, acho que foi da Landa Marques. Eu já vi essa fala de uma comandante da guarda de Vila Velha, quando ela dizia que estava na alma derrotada. E a minha alma está dolorida, a minha alma está com muita dor, porque, veja, nós estamos um mês todo intensificando a busca, fazendo uma busca ativa, fazendo um letramento sobre a questão do machismo estrutural. Eu estou até sem voz. E as pessoas dizem, pare, dê um tempo, não faça mais. Mas ontem eu estava no bairro Lamarão, ontem eu estava no Ateneu Sergipense, com cerca de 300 meninas falando. Então, veja, conversando com meninas e meninos, dizendo acerca desse machismo estrutural que mata mulheres pela condição de mulher. E quando a gente diz pela condição de mulher, é por isso, Narciso. É porque a mulher resolve se insurgir e dizer não. E mulher foi criada para não dizer não. Mulher foi criada para obedecer. Mulher foi educada. O papel da mulher desenhado nessa sociedade é muito perverso, culturalmente falando. Desenhar um papel onde ela tinha que ficar ali, onde foi dito para ela ficar. E quando ela percebeu que ela podia sair, podia voar, podia ocupar o seu lugar, ela foi morta por isso. Então, veja, eu acordo com o coração sangrando, porque cada mulher que é morta é uma de nós que é morta, é parte da sociedade que é morta. Nós tivemos a moça de Capela, né, aquela mãe, aquela filha, aquela trabalhadora que foi morta e deixou 3 filhos, uma de 13, uma de 9 e uma de 7. O que será da vida dessas 3 crianças? Será que nossa sociedade não vai acordar e ainda vai continuar normalizando o homem batendo em mulher, homem sendo violento? E aí dizem, por que essa mulher não grita? Sabe por que ela não grita, Narciso? Porque ela foi educada para não gritar. Porque os seus pais dizem que se ela voltar para casa, ela não tem mais espaço. Ou seja, acabou um pouco de ela voltar, porque isso era volta desonrada, mas diz que se ela foi para ficar com ele, então ela fique com ele. Domingo eu fazia uma palestra na igreja do Parque dos Faróis à noite. E ouvi uma pessoa da igreja me dizer que a mãe tinha ido pedir ajuda para a filha não se separar do marido. E aí perguntaram a ela, mas por que a senhora não quer que ela se separe? Ele é um marido bom. Quando ela traçou o perfil do marido, ele era um marido violento, um marido que batia, diminuía essa mulher, mas a mãe dizia, ela disse que era para casar, ela escolheu casar com ele, então ela tem que ficar com ele. Ela não volta para minha casa. É por isso, Narciso. Então, assim, eu amanheço o dia e você pergunta como eu vejo. Vejo com o coração sangrando, vejo com a alma sangrando e vejo que a gente tem que cada vez mais gritar um grito de socorro, né, para essa sociedade. Acorda a sociedade. Foi hoje uma moça em Propiá, foi outra em Capela, foi a moça de Pão de Açúcar, que o outro da Bahia chega e mata, mas vai ser sua irmã, pode ser a sua mãe, pode ser a sua filha, pode ser alguém da sua parentalidade. Pelo amor de Deus, está na hora de dar um basta. Estamos conversando com a secretária de Estado de Políticas para as Mulheres neste depoimento muito emocionante, trazendo aqui um relato sobre estes crimes que chocaram
a todo o Brasil e que não param de acontecer nas últimas horas. Georlise, é até redundante te perguntar isso diante do que você já falou e essa convocatória que você faz da sociedade para se engajar. E desde ontem Magna está aqui também propondo que a gente mexa, dê uma sacolejada na sociedade para poder ver o que acontece. Mas aí eu pergunto, o que fazer, né? Porque a gente fala tanto de ações em conjunto, fala-se tanto no combate. Esse mês de março, tantas ações foram feitas, como a senhora própria disse. Nós aqui abordamos em entrevistas, fazemos falas, mas parece que os fatos tentam mostrar para a gente, olha, não adianta lutar contra isso, porque nós vamos permanecer atuando como donos dessas mulheres e essas mulheres terão que permanecer submissas a nós. É essa a pergunta, como atuar de forma conjunta para conseguirmos superar? Tem uma fala da comandante que a senhora acabou de referir também, que eu acho muito interessante. Parem de usar as mulheres como instrumento político. É porque muitas vezes, tem muitos homens, principalmente, que usam esse discurso da luta em defesa das mulheres e na prática não fazem absolutamente nada. Está cheio de partido que faz campanha para poder, no Dia da Mulher, homenagear a mulher, faz postagem em rede social incentivando a participação da mulher e na prática não fazem absolutamente nada. Disse isso aqui semanas atrás. Não tem uma ação ao longo do ano para tentar incentivar a formação política da mulher. Não faz uma ação, como por exemplo as que a senhora acabou de relatar, indo dar palestras em locais para falar sobre isso. Tem partidos que não fazem absolutamente nada, que poderiam passar o ano inteiro motivando as mulheres à participação política. E ficou agora correndo atrás de mulheres como se fossem objetos para fazer composição de chapa e depois esquecem de uma luta que tem que ser contínua e fazem lá o clube do Bolinha e ficam decidindo a vida dos partidos. Né? São poucos os partidos, por exemplo, no Brasil, que são comandados por mulheres. Poucos. Aqui em Sergipe nós só temos os Republicanos com Emília Corrêa, que me salta a memória agora. Não tem outro comandado a nível de Estado por outra mulher. Isso é uma percepção do quanto a luta de vocês ainda é, digamos assim, há uma longa avenida a atravessar. E como nós temos dito, a participação dos homens não para solucionar. Não para solucionar. Mas para pararem de ser os atores dessa violência contra as mulheres. O que fazer, Georlise? Perfeito, Narciso. Eu vi quando ela diz, e mais uma vez ela diz, deixem, né, e eu falo, e aí eu comungo com a fala, deixem de nos usar como troféu a vida toda, deixem de nos usar para angariar likes, angariar curtidas em rede social. Meu filho até me questionou, mãe, você não vai fazer uma fala sobre feminicídio? Está todo mundo fazendo. Mas eu até, e hoje vou fazer, né, porque eu sou um agente político dessa pasta e eu tenho que me posicionar, né, ainda que seja para dizer assim, nós estamos aqui, né, você tem horas que precisa, mas eu ainda não tinha feito, porque eu vi a banalização das falas, sabe aquelas falas que você às vezes olha e percebe que é para ganhar uma curtida, e aí você fica mais indignada ainda. Então eu estou numa fase de indignação mesmo. Essa fase da rede social tem me indignado em como as pessoas têm usado a alma, usado a vida, né? Usado até as opções, os gostos das pessoas para mudarem, para ganharem curtidas sem responsabilidade. Mas é possível fazer, Narciso. Eu sou otimista. Eu sou uma menina que veio de um povoado onde não tinha água, luz, onde não tinha perspectiva. Né? Então, quando eu fui ontem no bairro Lamarão, quando eu vou na Cidade Nova, eu vou dizer àquelas meninas e àqueles meninos que é possível mudar uma história. Então, quando eu falo e eu digo, hoje eu estou numa secretaria que eu tenho chão de fábrica
porque eu venho de um povoado onde eu rompi barreiras e rompi estruturas onde diziam que eu não podia. Então eu creio. Se a menina que saiu de um povoado onde carregava lata d'água na cabeça, onde plantava milho, onde plantava feijão, batia feijão, debulhava feijão, né? Chegou até aqui, qualquer uma mulher pode. E é nessa crença que eu tenho caminhado nessa pasta. E é com muita fé que nós podemos, enquanto sociedade, mudar essa estrutura. É fácil? Nunca foi fácil. Nunca foi fácil mudar as histórias. Especialmente uma história secular, né? Uma história onde a mulher foi colocada como um objeto, foi erotizada a sua figura. Essa objetificação, essa erotização da figura feminina não pode ser fácil. Mas é possível, é. E como é possível? Como é possível? Fazendo alguns enfrentamentos. Georlise. Fazendo... Magna Santana, sua intervenção. 6h46, Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, doutora Georlise, que é realmente uma guerreira, né? Está sempre aí a postos em todas as causas que ela abraça. E essa eu sei que toca profundamente, porque é de pele, né? É de mulher mesmo sentindo a dor da outra mulher. E eu tinha conversado com a doutora Georlise a última vez, Narciso, e a gente trouxe aqui, né, no evento já no começo do mês, né, da operação Mulher Segura, e quando eu fiz a entrevista com o historiador Luciano Ramos, que participou aqui de um evento fantástico, promovido pela Secretaria de Segurança Pública, pela Secretaria de Mulheres, que foi assim, extraordinária as aulas, um auditório cheio de homens, né? Homens, foi voltado realmente a homens. A gente comentou aqui sobre essa questão da participação masculina na necessidade dessa transformação, porque a questão é cultural mesmo e é necessidade. Então, foi aquela palestra falando sobre a masculinidades e a prevenção da violência. E, doutora Georlise, e eu gostaria, mais uma vez, apenas para reforçar nesse sentido, como a questão realmente é cultural, virou uma epidemia. Quanto mais se fala, e nesse mês, que é o mês, a gente estava falando ontem aqui, Narciso fez um pronunciamento também, parece que quanto mais, eu tinha perguntado isso ao Luciano, quando a gente mais fala, e nesse mês, que é um mês muito crucial, é um mês ímpar, parece que aí aperta o botão, o start, e assim, mais violências são registradas. E a gente vê e fica numa situação, uma sensação de impotência, uma sensação de que parece que está enxugando gelo. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? A sociedade está doente, esses homens estão doentes, essas pessoas matam mulheres como se estivessem matando insetos, porque nem bicho, é inseto. Quer dizer, com essa facilidade. É uma sensação de achar que é impunidade? Não é possível. Então, assim, é muito de perguntas e eu confesso que a gente fica difícil de entender as respostas. Não dá mais para admitir a forma como essas mulheres estão sendo mortas, como são agredidas, como são violentadas. É algo absurdo. O caso lá de distância, via pública, e as pessoas assistem. E como a senhora falou, às vezes vão atrás de um like e filmam, e ninguém ajuda, ninguém mete a colher, ninguém chega lá para defender. Ou então a coisa é tão armada como esse do hotel aqui na orla do final de semana, tudo foi planejado. E de repente ele já programou, e acredito eu que foi lá e matou. Enfim, e no Brasil inteiro. É algo assim assustador. Então fica até difícil saber o que pergunta fazer. Não é pergunta, que resposta encontrar para isso. É possível? E lhe pergunto, doutora, além dessas ações, para além disso, as ações, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, de capacitação, que está vindo aí. Eu queria que se pudesse, numa fala, dizer o que é que está se fazendo nesse sentido, né? Quando é que a gente tem essa Casa da Mulher para que ela se sinta, pelo menos, segura e acolhida. E o que é que a gente pode fazer, como disse Narciso, os homens se envolverem cada vez mais, testemunhar mesmo, mas não em busca do like,
não porque é campanha política, sabe, de fazer o bonitinho ali para, de repente, mas na prática você não vê uma ação efetiva, a gente não vê. Porque a mulher educa o homem, é ela quem cria, mas ele também cria. E o que sociedade ele está ali vivendo? Então, até isso bota nas costas das mulheres, porque é ela quem também é responsável por isso. Ela também é culpada por ele ser violento. Então, assim, é revoltante, a indignação é muito grande. Queria que você pudesse nos atualizar também. Eu sei que como delegada está acompanhando esses casos, além de ser secretária, nesse sentido, doutora Georlise. Antes da resposta da doutora Georlise, nós vamos rapidamente à cidade de Propriá. Vamos com o repórter Carlos Chocolate, da 104 FM. Ele está no local onde aconteceu mais um crime também na cidade de Propriá. Carlos, muito bom dia. Chocolate, obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom dia. A gente amanhece mais um dia triste, né, com essa situação. Eu acho que está perdendo o né? O número de mulheres que estão sendo vitimadas por ex-companheiros, por não aceitar a separação, por discussões dentro de casa. E ontem, aqui no Conjunto Santo Antônio, isso aconteceu à noite, mais uma mulher, né, foi vitimada também desse feminicídio que aconteceu. Você que é vizinho, eles viviam bem? Como era a rotina desse casal? Bom dia, eles sempre brigavam, né? Brigavam que só. Um dia estava bem, outro dia estava brigando, porque eles bebiam muito. Mas, infelizmente, aconteceu isso aí. É a primeira vez que ele já tentou fazer isso, cortou o dedo dela, mordeu os beiços dela, da primeira vez. E essa segunda vez agora ele deu 2 golpes de faca na bichinha, a bichinha morreu. Ela é conhecida aqui de vocês, né? A gente, pela foto, a gente tinha uma foto que a gente chegou. Mas essa situação, assim, você vê outras situações dentro do conjunto, só isso mesmo, assim, de ver que discussões de marido, de chegar a agredir a própria mulher, como ele, que fez essa maldade com a sua... Você vive com uma companheira, né? E viver briga, eu sempre digo, se você tem um relacionamento, seu relacionamento não está bem, o bom é você se separar, né? Você se afastar daquela pessoa, porque eu acho que está, como eu digo, está fora de controle. A justiça, ela não tem uma bola de cristal para saber quando vai acontecer. A mulher precisa de uma proteção melhor sobre isso, né? Porque tem outras mulheres que vivendo essa mesma situação. Quer dizer que hoje o conjunto está triste, né? Com essa perda, com dessa senhora. Ela tinha quantos anos? Até na base de uns 52 para 53. E o companheiro já foi preso na mesma hora, como era ou não? Não, ele nunca foi preso, não. Hoje, depois desse fato, ele foi preso? Foi ontem. Ontem, né? Então aí, ó, essa foi a situação de mais uma mulher que foi vitimada, viu? Aqui na cidade de Propriá, com essa 3, estado de Sergipe, né? Dessa semana, né? Na semana passada para aqui, 3 mulheres. Então essa situação, daqui a pouquinho, tentar conversar com algum parente e a delegacia, saber também do delegado sobre a prisão deste cidadão, viu? São essas informações que a gente passa, né? Mais uma mulher vitimada do feminicídio aqui no estado de Sergipe. Obrigado, meu caro Carlos Chocolate, pelas informações aí direto de Propriá. A assessoria da SSP já informa que o homem foi preso em flagrante após a morte desta mulher aí na cidade de Propriá. Precisamos falar de benefícios para você e sua família. Mag Seguros, chegando em Aracaju, a seguradora com mais de 7 milhões e meio de vidas protegidas. Mag Seguros, fale com um corretor. O futuro é Mag. Georlise, à vontade. Veja, vou juntar a fala de Magna com a pergunta, respondendo a fala de Magna e a pergunta que você me fazia, o que fazer, né? E vou colocar porque as duas, elas se comunicam. Veja, como eu dizia na passagem antes do intervalo, a gente precisa, eu acredito que é possível fazer, e o estado de Sergipe, eu tenho ido a reuniões, e quando começam a falar as sugestões, graças a Deus, o estado de Sergipe tem feito o dever de casa. O problema é que é muito complexo, porque não adianta um ente fazer. É preciso que a gente fortaleça, por exemplo, o estado de Sergipe tem investido, ontem mesmo a gente lançou o cartão Ser Mais, e o cartão Ser Mais já atendeu mais de quase 3 mil mulheres, né, com a parcela de R$500 6 vezes,
Mas isso só a gente não consegue resolver. Por quê? Porque a rede precisa ser tecida e fortalecida. A rede de proteção, os organismos de proteção dos municípios também. Em Sergipe, né, o governo do estado tem investido numa Secretaria da Mulher, com orçamento próprio, com autonomia administrativa, com todas as secretarias com orçamento sensível ao gênero, ou seja, toda secretaria tem que ter um orçamento voltado para a violência contra a mulher, mas nós ainda temos 23 municípios que não tem nenhum organismo de proteção à mulher. Veja, só aí a rede já tem um buraco. 23 municípios não tem nenhum organismo, um núcleo, um CRAM, uma secretaria, nada, absolutamente nada, que simbolize o compromisso desse município com a mulher que mora lá. Então, veja, a rede já fura aí. Nós temos que fechar na esfera psicossocial, onde essa mulher possa ser acolhida nesses CREAS, nos CRANs, ou seja, Narciso, é possível fazer, mas para além dos organismos de política contra a violência, a sociedade precisa acordar. E nós temos feito um letramento mesmo de enfrentamento à violência contra a mulher. Mas, mais uma vez, eu falo da rede. Não adianta o Estado de Sergipe fazer o dever de casa se lá no recanto mais distante de Sergipe esse dever não tenha sido continuado. Por isso, eu estava na ilha São Pedro com a aldeia Chocó, com os povos indígenas daquela aldeia. Por quê? Porque precisava escutar. Ir nos quilombolas. Mas eu saio de lá. E o prefeito da cidade? Né? Eu passei, falei, vou levar algumas políticas do Estado de Sergipe, com o compromisso do governador Fábio Mitidieri, mas a continuidade e a efetividade da gestão local. Então, a rede precisa estar conectada e integrada. Ninguém fazendo melhor, ninguém aparecendo melhor. Todo mundo fazendo junto. E é isso que a gente tem feito na Secretaria da Mulher. Quando um município pede ajuda, a gente não pergunta qual é a ideologia, qual a cor política, qual o partido, se é aliado do governador. Porque a ordem do governador ao criar a secretaria é que a gente atenda todas as mulheres. Então, que os prefeitos que ainda não estão alinhados, né, com a política da mulher, percebam a importância, porque o Estado de Sergipe já deu esse exemplo. Então, é preciso que a gente entenda isso, essa rede tem que funcionar. Nós temos que fazer um letramento, como a gente ensina A, B, C, D, E, é preciso ensinar assim, ó, machismo cultural, machismo é crime, misoginia, só leva a dor. E quando Magna dizia que a gente fala tanto e a violência aumenta, é porque, Narciso, veja, e aí é uma leitura muito minha, aliada ao que eu ouço e o que eu pesquiso, é porque cada vez mais a mulher entendeu que não é objeto, e portanto ela tem direitos, ela tem escolhas. E quando ela se insurge, grita, esse homem que não aprendeu que essa mulher tem direito, essa mulher se torna uma ameaça. E esse homem que aprendeu a não dividir poder, porque o poder é dele, ele é o macho alfa, que a gente ouviu aquele coronel, que é absurdo dizer que ele é o macho alfa, os red pills da vida, esse diz assim, que mulher não tem direito, mulher não tem nada. E ela se insurgiu. Como é que eu calo essa mulher? Matando. E veja, se você pegar todos os feminicídios, o rosto da mulher é o primeiro atacado. Porque eu desfiguro. Ela não é mais uma mulher. Ela não é mais nada. Ela nem gente é mais. Então, é uma morte que é anunciada
Porque você viu agora o rapaz dizer, eles já brigavam, ele cortou o dedo. Ah, mas e por que ela ficou? Porque a rede não funciona. A rede geral, integral, judiciário, Ministério Público, Defensoria, Polícia, Secretaria de Estado. Não adianta um de nós só funcionar. A prefeitura, com seus CRAs, seus CREAs, todos nós temos que funcionar. Porque essa mulher, por exemplo, quando ela rompe com esse homem e volta ao povo e diz, porque a mulher gosta de apanhar, porque ela volta, porque não pode, tem preguiça de lutar. Uma mulher com 3 filhos, denuncia esse homem, ele vai para a cadeia. Se a rede não chegar e os filhos começarem a passar fome, ela perdoa esse homem para que ele dê comida aos seus filhos. Porque ela pode morrer de fome, mas os filhos dela, não. Então é preciso tirar essas coisas que se diz, essa fantasia que se cria sobre a questão da mulher. Perfeito. E mais, é preciso que a rede se conecte. Quanto à Casa da Mulher, Magna, dia 27 a gente queria entregar muito. Mas a gente não quer entregar a casa, que a gente faça uma linda inauguração, mostrar a imprensa tudo, e foi isso que o governador determinou, porque eu estava louca para entregar. Ele disse, Orlise, a gente tem responsabilidade com a mulher sergipana. Eu, você. A gente não vai entregar essa casa se a gente não perceber que tudo funciona. Porque quando a gente sair, a gente não vai fechar a porta. A gente vai inaugurar, sair e deixar as mulheres que precisem já sendo atendidas. Em razão disso, não será no dia 27, mas será em abril, certamente. Já mandamos para a Presidência da República para que alinhe a data, porque nós vamos receber a casa dia 26, amanhã, depois de amanhã. Mas a gente precisa fazer a arrumação, organizar, botar o sistema de tecnologia para funcionar, de informatização. Então o governador só quer inaugurar quando ele der as costas e a primeira mulher que estiver lá conosco e disser eu quero ser atendida, a estrutura esteja. Por isso estamos dialogando com todos os parceiros, a Secretaria de Segurança já tem arredondado o seu formato na casa, Judiciário, Ministério Público, a PM já está fazendo, Defensoria, IML, Instituto de Identificação e Secretaria do Trabalho, Secretaria de Inclusão Social e todos os órgãos que vão trabalhar, sejam do Estado ou não, já estão se organizando. Jorlise, nós temos ouvintes para interagir contigo aqui no Jornal da FAM. Põe no ar. Bom dia, Narciso e todos os ouvintes da FAM FM. Narciso, a minha opinião é o seguinte, eu acho que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, na qual o próprio homem tem criado muitas leis para inverter o verdadeiro papel da mulher na sociedade. E isso não é uma coisa boa, até porque a gente sabe que quem participa de guerra? Quem participa da guerra é o homem. Então quem está preparado para a guerra é o homem. A mulher nunca está preparada para a guerra. Então o próprio homem está criando lei para inverter o papel da mulher na sociedade, onde a mulher está querendo fazer papel de homem e o homem não aceita às vezes essa alteração. Sei lá, o inimigo tem trabalhado na cabeça da mulher e está acontecendo essas coisas aí. Eu acredito que isso aí é preceito bíblico e existe uma ideologia religiosa e espiritual aí em tudo isso, eu acredito. Mas que é uma situação muito complicada, mas o homem tem cada dia mais criado lei para sua autodestruição, é o que eu percebo. Abraço, Cristiano, Nova Liberdade 2. Bom dia, Narciso, bom dia a delegada Georlice, bom dia aos queridos ouvintes, do Jornal da FAM FM. Narciso, eu vejo assim, como o Brasil não tem pena de morte, cadeia perpétua já era um bom início para os assassinos das mulheres. Porque eles matavam a mulher, mas também ele não teria liberdade mais nunca na vida dele. Eu acho que cadeia perpétua para o assassino de mulheres já era um bom tamanho, era um bom início para o combate dessa violência tão gravíssima que está muito acelerado.
está muito acelerado. Eu acho que a cadeia perpétua já era um bom início para dar uma freada de arrumação nesses criminosos sem vergonhas. Porque são os assassinos frios, calculistas e um verdadeiro monstro, né? Que vive entre nós na sociedade civilizada e organizada de hoje em dia. Um abraço, Narciso Erinaldo do Barra América, para o jornalismo implacável da FFM 2026 de novo, né? O canhão do rádio jornalismo em Sergipe. Bom dia, Narciso, bom dia para todos que fazem a FFM, bom dia para todos os ouvintes e também um bom dia para a delegada Georlise Teles. Ô Narciso, veja só, é preciso, Narciso, que cada dia mais os políticos, os parlamentares principalmente, o governo do estado, né, também a presidência da república, né, todos se engajem nesse tema, porque nós precisamos criar leis mais duras para punir aqueles que já têm uma mentalidade de que tem que ter esse domínio, né, contra a mulher. E, Narciso, não basta só isso. Temos que cuidar das nossas crianças, temos que cuidar daqueles que estão em formação, né? E eu defendo que criamos um projeto de lei, temos que sentar com a sociedade, com os órgãos competentes, para poder debater uma maneira de poder levar esse tema para a sala de aula, principalmente na educação básica, que é para a criança já crescer com esse desejo de poder defender e proteger a mulher. E também, você levando para a sala de aula, a própria criança, se vê algo diferente na sua residência, na sua casa, né, algo contrário daquilo que ela está aprendendo, ela tanto vai inibir e corrigir o agressor, quanto também vai denunciar na escola, vai dizer o que aconteceu na sua casa. Então isso é importante que a gente possa fazer um debate sério em relação a esse assunto. Um abraço a todos, desculpe o áudio aí, ficou muito longo. Até Nilson do Jardim, Buraqueiro de Enxemear. Bom dia, Narciso, bom dia a toda a equipe da FFM e a todos os ouvintes. Narciso, inicialmente quero parabenizar a fala da doutora Georlise e dizer que sou testemunha ocular, né, do trabalho que vem sendo feito pela doutora Georlise e toda a equipe da Secretaria de Política Pública para as Mulheres. Né, a gente vem fazendo esse enfrentamento, dividindo o máximo, né, todo o estado de Sergipe, levando política pública, enfrentando toda essa questão de violência, dando palestras, né, e cumprindo uma agenda de fórum, de atividades. Então, Narciso, eu vou deixar aqui uma mensagem, porque a gente não adianta só a gente orientar apenas as mulheres que se protejam, que denunciem, né, que se afastem, né, enquanto não cobramos de quem de fato agride, de quem ameaça, de quem violenta, né. Então os homens, vocês precisam se responsabilizar, né, é sobre controlar o ciúme, é sobre respeitar, né, o não, é sobre entender que a mulher não é posse, né, não é propriedade, não é obrigação de ninguém. Então, de fato, a violência começa muitas das vezes no controle, no desrespeito, na palavra agressiva, né? E infelizmente a gente sabe que pode terminar em morte. Então, assim, mulheres, a gente pede para que vocês possam denunciar. Tem vários canais de denúncia, o 181, 190, né? E o 180. Mas eu quero deixar uma mensagem para elas. Meninas, mulheres, eu quero dizer a vocês que vocês não são culpadas, nunca foram, né? Então, a gente precisa, de fato, responsabilizar quem são os culpados. São muitos dos homens que não desrespeitam, não têm esse controle emocional. Bom dia, fiquem com Deus. Muito bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes da FFM. Narciso, eu fico aqui ouvindo atentamente sempre a fala da doutora Georlise, e respeito ela como uma profissional e tantos outros. Mas o que ocorre com tanto crimes contra a mulher é o seguinte: na grande maioria desses políticos, eles aproveitam a lei para se promover, né, com essa lei de 11.000/2006 chamada Lei Maria da Penha. A doutora Georlise sempre fala que veio de Alagoas, de uma família pobre, mas eu acho que ela esquece a desestrutura familiar,
em cada meio, em cada bairro, em cada comunidade. Uma família que acolhe um independente químico, um usuário de crack, para dentro de sua casa, para namorar, se relacionar com sua própria filha, quem deve ser punido é essa família. Eu não sou a favor do crime, que homem mate mulher, mas enquanto não parar com essa política nojenta do Brasil, de todo mundo pegar carona, vão continuar matando as mulheres. Repito, eu sou pai, eu não sou a favor. Mas enquanto esses políticos não descerem do palanque, vão matar muitas mulheres. As mulheres que não vão ser mortas, aquelas que são protegidas, que são blindadas. E essa coisa de proteção, essa proteção contra as mulheres só aparece depois da morte. Porque polícia sem efetivo, jogam tudo para a polícia militar. A polícia militar, o comandante-geral está se virando nos 30 sem efetivo, sem equipamento. É bom todo mundo cair de pau e dizer, se a polícia chegar em tempo, tinha evitado o feminicídio. Mas passe para o outro lado de cá e venha vestir farda de polícia, que vocês irão saber o quanto é difícil estar numa guerra dessa. Doutora Geolice, tenho o maior respeito à senhora, à delegada Daniele, mas já está na hora de descer do palanque e tentar trabalhar a mente desses marginais lá na família, na base. Porque se não trabalhar a base desses marginais, eles vão continuar matando mulher. Fernando, Aracaju, Sergipe. Obrigado a todos os ouvintes pela interação e alguns recadinhos antes de passar para a doutora Georlise Teles. O Azul Cargo Express tem mais de 207 aeronaves e atende a mais de 5.000 cidades no Brasil. Sua encomenda chega rapidamente com rastreamento em tempo real. São mais de 2.000 cidades com entrega em até 48 horas. Temos os mais diferentes níveis de serviços para atender você. Ligue agora, 7933039973. Azul Cargo Express, rápido, seguro e do seu jeito. Atenção, moradores de São Cristóvão, se você ainda não conhece o Facilita São Cristóvão, no Eduardo Gomes, está perdendo de ter os serviços da Prefeitura bem pertinho de você. O Facilita é o centro de atendimento ao cidadão, onde você faz a emissão de RG, CPF, boletos de IPTU, renegociação de dívidas, os serviços da Sala do Empreendedor e muito mais. E o melhor, tudo de graça. O Facilita fica na rua 63, no bairro Eduardo Gomes, e funciona de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Prefeitura de São Cristóvão, cidade-mãe de Sergipe. Doutora Georlise, capacidade de fazer aí um resumão diante das falas dos ouvintes, porque nós já estamos com o tempo aqui apertado, pedindo essa compreensão à senhora. Não, eu também preciso sair. Veja, primeiro, Fernando disse para a gente reconhecer as famílias desestruturadas. Fernando, eu com 35 anos de polícia, quem em sua maioria me procurou foi família desestruturada. Eu conheço bem e eu não estou em cima do palanque. Aliás, eu acho que efetivamente, apesar de ter sido candidata, talvez eu não tenha chegado. Faltaram poucos votos para ser vereadora porque eu não entendi fazer palanque com vidas e fazer palanque com política séria e pública. Eu nunca subi no palanque. Eu faço política e enfrentamento com seriedade e respeito às pessoas. Então, eu conheço bem o que é família desestruturada, porque eu fiquei numa delegacia de criança e adolescente infrator, e ali você se depara diretamente com famílias desestruturadas. E veja, a polícia militar, falta efetivo? Meu Deus, quem não sabe disso no mundo, né? Porque ela não vai dar conta nunca de atender tudo. Então, não estou passando pano aqui, porque eu reconheço. A Polícia Civil falta gente, a Polícia Militar falta gente, mas não é com polícia só que a gente vai resolver os casos de feminicídio, até porque a polícia tem dado todas as respostas. Precisa reconhecer que a Secretaria de Segurança nunca deixou de dar as respostas quando os casos de feminicídio ocorreram. Mas veja, aconteceu, Narciso, dentro de um hotel. Como é que a polícia podia salvar aquela mulher dentro de um hotel? Invadir o hotel e imaginar que ela ia ser morta, o outro quebrou a porta da casa e invadiu a casa. A polícia poderia ficar de plantão ali para ver a hora que ele chegaria e derrubaria. A falha foi da rede antes. A falha foi das famílias antes. A falha foi da sociedade antes. E realmente, um ouvinte disse, nunca a mulher foi culpada. E ela não pode se considerar culpada. Ela nunca será culpada, ela será sempre vítima.
A prisão perpétua. Eu acho que nosso problema não é lei. O feminicídio hoje é que são 40 anos. Né? E 40 anos é quase uma prisão perpétua. Mas que venha a prisão perpétua, se for o caso, se a partir da avaliação seja. Mas o problema não está nas leis, porque nós temos leis. Né? Eu ainda insisto na conexão da rede, na definição de papel. Nós tivemos um ouvinte claramente que disse que a sociedade, que o problema da mulher estar morrendo é porque a sociedade quis contrariar o papel dela, que a mulher quis contrariar o papel dela na sociedade. Nós estamos falando do século XXI. E uma pessoa foi ao rádio dizer que o problema da mulher estar morrendo é porque ela está indo de encontro ao homem, contrariando o homem, porque o poder e o papel de mandar é da mulher, do homem. E aí usou a religião, esquecendo que Deus apareceu na sua ressurreição primeiro a uma mulher, Maria Madalena. Se Deus achasse que a mulher não tinha valor, que era para ser submissa, subjugada, ele não ia pedir a uma mulher, Maria Madalena, não ia confiar a ela o anúncio da sua ressurreição. Foi ela que anunciou, né, ao mundo que que Jesus havia ressuscitado. Né? Jesus andou acompanhado de Maria, de Madalena, de Joana, enfim, de tantas outras mulheres. Jesus devolveu a dignidade a uma mulher que tinha hemorragia e por isso era considerada impura, e ele curou, gente, essa mulher, e ainda elogiou essa mulher porque ela teve fé e acreditou nele. Jesus é compaixão, então, pelo amor de Deus, não defendam a morte da mulher pela religião. Jesus é amor, ele pregou amor. Então, Jesus conversou com as mulheres e dialogou, elas sentadas nas rodas com ele, no templo com ele, e ele conversou com essa mulher e ensinava essa mulher, contrariando que, naquela época, as mulheres não podiam participar dos diálogos com os homens. E Jesus disse, não, ela é minha filha e eu vou conversar. Então não usem a religião, porque Jesus amou a mulher tanto quanto amou o homem. Jesus mudou a história da mulher no seu tempo, porque as coisas mais importantes que ele fez em favor dessa mulher. Então não existe papel da mulher. Jesus não definiu e não está escrito na ciência. Esse papel foi definido pelos homens na sociedade. Então, é isso, eu preciso realmente sair, que eu estou com outro compromisso marcado, mas, pelo amor de Deus, não usem a religião, não use essas definições, porque Deus amou a mulher e o homem de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar ambos. E quando ele ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, disse, Maria Madalena, estou aqui, vivo, anuncie que eu voltei, que eu estou aqui, né, e ressuscitei, para garantir que todos, como ele, tenham vida eterna, se caminharem pelo lado e pelo caminho dele. E o caminho dele não é de humilhação à mulher, de desamor à mulher, de respeito à mulher. Vamos ler a Bíblia de outra forma. Graças a Deus tem um monte de padre e de pastor com quem eu estou conversando, lendo, da forma que Deus quis e que Jesus quis na sua passagem terrena. Respeito e amor pelo próximo. Obrigada, Narciso. Obrigado, secretária. Obrigado pela participação, secretária Georlise Teles, secretária de Estado de Políticas para as Mulheres. Você sabia que a emergência 24 horas do Hospital Primavera está completamente nova? A unidade cresceu e está ainda mais moderna, pensada para oferecer mais acolhimento e agilidade em cada etapa do seu atendimento. Agora, seus pequenos heróis contam com uma área pediátrica exclusiva, enquanto outros casos são encaminhados direto para os setores mais adequados ao tipo de cuidado, seja cardiologia, ortopedia, cirurgia geral ou clínica médica adulto. Dos quadros simples aos mais complexos. Para deixar tudo mais rápido, o pronto-socorro também tem tomógrafo e raio-x
dedicados aos pacientes da emergência. E para trazer mais comodidade, o suporte de agendamento te ajuda a marcar as consultas e exames que foram pedidos para você ir para casa sem se preocupar com isso. Na nova emergência 24 horas do Primavera, o cuidado não para. Para mais informações, ligue 2105-2600. 2105-2600. Eu acho interessante em quem usa ou se defende ou se protege atrás da religião ou das tradições religiosas que sempre nos ensinaram a submissão da mulher, ou o papel da mulher dentro do lar, ou o papel da mulher como submissa ao homem mesmo, né? O homem é o varão e a mulher deve se relegar ali aquele papel social de cuidar dos filhos, de cuidar da família, enfim. O que eu acho interessante dessas visões religiosas é que nunca elas lembram da postura de Jesus quando a mulher adúltera estava para ser apedrejada. Nunca. Podem buscar os mais diversos versículos, e não falta não. Porque como a maioria das pessoas leem a Bíblia ao pé da letra, sem interpretar texto e contexto, porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas não estudam. Nosso povo simples e humilde muitas vezes são levados ao entendimento sem fazer aprofundamento do estudo. Ouvem o que o pastor e o padre dizem no altar. Nós fomos acostumados a isso. Olha, quando determinados... Isso é tradição na história. Quando determinados países querem ocupar outro e querem absorver a cultura do povo, o primeiro passo que eles dão é corromper autoridades e religião. Primeiro passo que dão: corromper autoridades e religião. E a religião principalmente. Não por outro motivo. Tem um monte de religião que ajuda em momentos de atrocidades da humanidade. Onde estavam os cristãos no Brasil enquanto nós tínhamos a escravidão? Onde estavam os cristãos no Brasil quando nós vivíamos sob o jugo da escravidão? É simples a gente refletir. Infelizmente, se a humanidade tivesse entendido o que Cristo disse, nós não vivíamos nenhuma dessas atrocidades. Jesus disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Isso não é você entender que a violência contra a mulher, ela precisa deixar de ser praticada porque a mulher foi a causadora da violência, não. Não. É você entender que você não tem posse do outro para julgar o outro. Ou para ser dono da vida do outro. Ou para ser dono da vida da mulher. Esse é o caso mais emblemático. Dentro da justificativa que os homens gostam de utilizar para justificar, para explicar, para se esconder atrás desta covardia. Qual é a principal justificativa? O adultério. Ou não é? Meu irmão, a gente vem de uma cultura que o homem levantava à noite, ia para a área de serviço enquanto a esposa dormia para fazer uso e abuso das serviçais. Essa que é a realidade. E na semana, no domingo, estavam na missa. Estavam no culto. Ou nós, homens, paramos para botar os pés no chão e pensarmos sobre isso, ou vamos permanecer reprodutores dessa violência. E não é fácil não, porque é cultural. E quando é cultural, cega. Quando é cultural, cega.
vou repetir uma coisa, viu? Quem tá falando é um homem que se considera machista. É simples. É simples. Quem tá falando não é um santo, não. Enquanto eu falo, eu reflito. Enquanto eu falo, eu me emparedo com as minhas próprias atitudes. Agora, não posso deixar de falar. Porque o processo de mudança, ele só se dá quando você fala. O processo de mudança só se dá quando você se reconhece. É cultural. E quando é cultural, a gente não se enxerga como um reprodutor de comportamentos. Porque colocaram na nossa cabeça que é assim. Nós somos ensinados a não questionar autoridades. Nós somos ensinados que as autoridades religiosas ou políticas, elas possuem a divindade sobre elas. Ainda existem governos que são assim, em que o chefe do governo é o chefe da religião. A humanidade avançou para algumas nações, para outras não. Ainda que a motivação da fúria momentânea tenha sido provocado por um erro da mulher, ela tem o mesmo direito que você. Simples assim. Assim como os homens se acostumaram a ir para os bordéis, as mulheres também têm o direito de ter a vida delas. E não cabe a um homem decidir qual é o destino dela a partir do momento que ela quer uma separação. Ou a partir do momento que ela quer sair de um relacionamento para o outro. É simples assim. A partir do momento que a gente olhar para o outro enquanto ser humano, muda toda a discussão. Por que a gente fica buscando versículo antigo, coisa antiga, quando o versículo mais simples é o que Jesus diz assim, ó: ame ao próximo como a você mesmo. Ponto. Bem, acabou. Acaba toda a discussão. Aí vai lá para trás, porque a mulher tem que ser submissa. Aí vai pegar um outro versículo que diz que a mulher tem que a mulher foi criada para servir ao homem. Vai buscar o que você quiser. Resuma: ame ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Acabou. Por que a gente não traz para discussão esses trechos? Por que a gente só vai buscar na Bíblia os trechos que ajudam a reforçar o machismo, o patriarcado e a submissão da mulher? Por quê? Porque nós queremos reforçar a cultura. Simples assim. Simples assim. É um desafio diário que só vai ser vencido quando nós nos convencermos que é cultural, não é opcional. O ato de matar é opcional. Mas o ato que levou à prática da violência é cultural. E se a gente não refletir sobre ele, nós não conseguiremos superar essa pandemia que se chama o feminicídio na sociedade brasileira. Nossa capital faz aniversário e o governo segue trabalhando para transformar a vida de quem vive aqui. Como a de Dona Vilma, que sabe que pode contar com todo o cuidado e assistência no novo Hospital do Câncer de Sergipe. E Yasmin, que agora estuda no Centro de Excelência novinho do lado de casa.
como a vida de seu Wellington, que em breve vai poder ir e voltar do trabalho muito mais rápido pelo Complexo Viário Maria do Carmo Alves, e a de seu do Vale, que agora é só felicidade, depois do tratamento completo de saúde que ele fez no Centro de Hemodinâmica do USE. Pensou que acabou por aqui? Nossa Juzinha bateu recordes no turismo, com 60 dias de festa no Arraiá do Povo, gerando milhares de empregos e mais renda para o nosso estado. E ainda segue sendo a capital mais segura do Nordeste. No aniversário de Aracaju, o presente do nosso governo é seguir com o trabalho que transforma a vida dos aracajuanos. Governo de Sergipe, trabalho que transforma. Porque a Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado, com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização de redes, a construção de novas estações, a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto.